galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem o governo tratorou lá na Câmara. PEC dos precatórios foi aprovada com grande margem, com votação ainda maior do que no primeiro turno, mesmo com pessoas virando voto. Teve gente que tinha votado sim, votou não, e ainda assim o governo teve mais votos. Fiz várias tabelas para a gente analisar vários cenários e algumas coisas que aconteceram. Tiveram algumas matérias na imprensa interessantes, alguns aspectos políticos que a gente pode tirar aí dessas movimentações ligadas ao precatório. Vamos também falar sobre a decisão do Supremo. Derrubaram as emendas de relator e o Congresso, Câmara e Senado, né? Não gostaram não. O Lira aí já falou algumas coisas, o deputado Felipe Barros também falou outras, a imprensa já tá falando aí, né, que o legislativo brasileiro está bem satisfeito, até o Pacheco discordou da decisão. E aí, né, acho que nessa treta a gente torce pela treta. Será que finalmente alguém vai se movimentar para tentar, né, colocar alguns freios no judiciário brasileiro? Vamos também falar sobre Bolsonaro e o PL. Mais informações, novas notícias, movimentações que envolvem até os nossos ministros de Estado. Alguns problemas que Bolsonaro vai começar a enfrentar a partir de abril do ano que vem. Vamos comentar sobre isso. Vamos também falar sobre o Lula. Gente, ontem a coisa ficou tão feia, que o PT foi criticado pela própria esquerda. A própria esquerda jogando pedra no PT. Qual o motivo? O PT elogiou, né? Na verdade, celebrou a eleição do ditador nicaragüense. O cara lá da Nicarágua. Cara, a própria Folha de São Paulo chama o cara de ditador. A gente vai comentar sobre isso, vamos comentar também sobre o seu Sérgio Moro, as novidadezinhas sobre ele, novas alianças que ele vem firmando, outras coisas também ligadas ao Podemos, um pouquinho do Eduardo Leite, um pouquinho do Geraldo Alckmin, e vamos também falar sobre fake news e eleições. Algumas coisas que estão aí acontecendo no TSE, algumas medidas que eles vão solicitar das plataformas de redes sociais e espero que dê tempo da gente comentar sobre a CPMI das fake news e já analisar, sabe, a possível retomada, quem serão os membros, temos maioria, não temos maioria, vai se repetir a CPI da pandemia, enfim. Tem muita coisa, espero que dê tempo, se não der tempo, a gente vai comentar no máximo até amanhã. E só quero começar com essa matéria aqui que é um pouco aleatória, mas achei muito boa, muito boa. Aqui é um grande exemplo da, como é que podemos falar, né? Da hipocrisia, a hipocrisia da esquerda mundial, não é só a brasileira. Um assessor lá da governadora Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, onde está tendo aí a CPI, né? Então, dessa vez, finalmente, estão investigando o consórcio Nordeste. Então, esse rapaz aí, ele tinha acabado de ser preso ontem por tentativa de homicídio. E porque utilizando uma furadeira, vamos falar assim. A grande hipocrisia é que esse cidadão, o Ivênio Hermes, olha a postagem que ele fez no passado lá no Instagram. Me armo de livros, me livro de armas. Isso é uma pura mentira, né? Que ele tava com uma e ameaçando muita gente lá, né? No lugar bacana que ele mora. Essa é a esquerda. Querem remover o seu direito de se defender, que é para quando eles ficarem revoltadinhos, darem um jeito em você sem nenhuma possibilidade de defesa. Vamos lá. Retrato da esquerda brasileira. Mas vamos continuar aqui. Outra coisa também, rapidinho, só para a gente começar a falar aqui é de Bolsonaro e o partido. Essa matéria que saiu anteontem, estava até no vídeo ontem, não deu tempo de comentar, mas isso aqui é um absurdo. Também mostra, né, o que é que a esquerda brasileira quer. Projetos aí que, se depender do Lula, com certeza irão avançar. Meu Deus do céu, no primeiro mês de governo já está aprovado. No Brasil, católicas feministas querem igreja sem padre, pró meu corpo, minhas regras e arco-íris. Sem a Bíblia também, né? Vamos tirar Jesus também, não tem espaço para ele. É isso daí. Sensacional, sensacional. Imagine a mesma manchete, na verdade, uma manchete similar, sobre algum outro tipo de religião. Não, que a gente quer que isso aqui e bota umas coisas que as pessoas também querem. Imagine o estardalhaço que a mídia não ia fazer. Mas como é igreja católica, aí pode falar o que quiser, pode desejar o que quiser e ainda vai ganhar marketing gratuito aí do pessoal. Mas vamos lá, vamos falar de Bolsonaro no PL. Antes disso, a gente já comentou que o governo tem vários problemas. Um desses problemas é que, basicamente, o governo, assim, em meses úteis, teria mais ou menos uns 7 meses. A gente teria até junho, julho ali, no final de junho, para resolver tudo.
porque depois, meu amigo, acabou o ano legislativo. 30 de junho já acabou. Não tem mais legislativo. Esquece a aprovação de qualquer grande projeto, qualquer grande reforma. E parece que isso daí, inclusive, pode até ser antecipado. Não necessariamente a gente tem até junho. Talvez o governo realmente só tenha até abril. A Veja fez essa matéria falando, ó, Bolsonaro já entrou em contagem regressiva. Será o alvo principal da campanha de 2022 e só tem mais 5 meses para executar a agenda de governo com a qual pretende justificar a reeleição. 5 meses, porque aqui na visão teria até abril. Pelo calendário político, tem pouco mais de 5 meses para começar a mostrar resultados efetivos nos programas sociais, no controle da inflação, na redução de desemprego e na retomada da economia. Vai precisar fazer uma ampla reforma ministerial, isso porque ao menos 13 dos 23 ministros do governo planejam se candidatar e, por lei, devem amanhecer no dia 2 de abril fora do governo. Isso significa mudança em 56% do ministério em plena campanha. Quando você fazer uma mudança nesse naipe, desse tamanho no governo, isso inclusive, né, vai acabar emperrando algumas movimentações. Não necessariamente vai parar uma grande PEC, uma grande reforma, depende bastante da Câmara. Mas, com certeza, tem vários projetos que vêm sendo aí, né, construídos, vêm sendo tocados, que podem sofrer algum abalo. Pô, o Tarcísio aí tá tocando várias coisas, mas o Ministério do Tarcísio pelo menos mostra bem organizadinho. As secretarias, você acompanha lá a página deles no Twitter, do pessoal da Infra, toda hora tem alguém comentando, toda hora tem alguém tocando um projetinho. Então, o Tarcísio vai ser nosso candidato, com certeza, mas tenho certeza que essa pasta vai continuar andando, mas nunca anda da mesma forma. Para o presidente, a contagem regressiva já começou. Para o candidato, há uma dura realidade à frente. Os eleitores se mostram insatisfeitos com o governo nas pesquisas e já não é possível recuperar todo o tempo perdido desde 1º de janeiro de 2019. Isso é óbvio. Então, mais do que nunca, o governo tem que conseguir avançar, sabe, com os seus projetos. O que teve ontem dos precatórios foi importantíssimo. Resta saber agora se o Rodrigo Pacheco vai permitir, né, que a PEC dos precatórios avance no Senado. Vamos ver agora como é que vai ser o Pacheco. Continuando aqui, por PL, Bolsonaro tenta acomodar PP e republicanos. Isso aqui vai na linha do que a gente comentou ontem, dessa aliança que já vem sendo formada de agora. Isso daqui é relativamente, eu acho interessante. Eu estava comentando ontem, né, como os políticos do Centrão, esses políticos profissionais, eles olham o cenário político assim num prazo de 5, 10, 20 anos, já se planejando. O próprio Valdemar em áudio deixava bem claro quando ele fala da sucessão da presidência da Câmara, que o Lira vem para a reeleição, depois sairão eles querem ser, aí devem vir para uma reeleição de novo, depois já o pessoal do Republicanos. Então nada disso daí já é um plano de basicamente 7 anos, todo arrumadinho, formando uma grande aliança, um grande grupo, para que o Brasil seja assim, ingovernável sem o interesse dessa parte. O acordo para que o presidente Jair Bolsonaro se filie ao PL de Valdemar passou por acomodações a partir de 2023 numa eventual reeleição. Além de buscar um nome que complete sua chapa, com o candidato a vice-presidente sendo a PP, como mostrou o bastidor na segunda-feira, a garantia por parte de Bolsonaro de que Arthur Lira terá, novamente, o apoio do governo para se reeleger à frente da Câmara. Aos republicanos, do ministro João Roma, o acordo é para que o partido permaneça responsável pelas políticas sociais, podendo, já no próximo ano, ampliar seu espaço no governo. Uma reivindicação antiga da legenda é o desmembramento da Secretaria de Indústria e Comércio Exterior do Ministério da Economia. Então, você vê, o governo aí vem desenhando o cenário, bem interessante, mostra que Bolsonaro também, né, já está pensando lá na frente, já está pensando na eleição da presidência da Câmara. Por quê? Porque a esquerda está pensando nisso. José Disseu, falo para vocês, a agenda do cara tá cheia. Acho que não tem nem mais sábado e domingo, tá trabalhando todo dia, se encontrando com todo mundo, rodando a cidade de São Paulo. Tá todo mundo aí vendo Disseu passeando na rua. Disseu tá rodando e tem um plano. Eleger um presidente da Câmara alinhado aí, né, à esquerda brasileira. Ainda sobre o PP, pressão de ministros foi PP e PL, né? Pressão de ministros foi decisiva para Bolsonaro preferir PL ao PP. Achei essa matéria bem interessante. E por quê? Se por um lado, Ciro tentou convencer o chefe a ingressar no PP, por outro, ministros como Tereza Cristina, que eu creio ser uma ministra aí que a maior parte das pessoas
gostam do trabalho que ela vem desempenhando, assim como o Rogério Marinho, o Tarcísio, o Gilson. Eu tenho algumas críticas ao Gilson, principalmente a questão do passaporte, que ele apoiou bastante. Mas Tarcísio, a Tereza e o Rogério Marinho, esse trio aí é um trio bem bacana. Ainda tem o Onyx, também acho um bom ministro. O Ramos, de ficar naquela, né? Também atuaram nos bastidores para convencer Bolsonaro a escolher o PL e não a legenda comandada pelo atual chefe da Casa Civil. Por que eu digo que eu achei isso aqui interessante? Mostra que esses ministros, eu acho que não Ramos, mas Gilson, Onyx, Tarcísio, Tereza e o Rogério, eles serão candidatos. Eles serão candidatos em 2023. Isso aqui eu vejo de uma forma que eles já estão nas tratativas sobre as suas campanhas de 2022. Não está esperando, né? Ah, não, eu vou esperar, a partir de abril eu olho. Não, já estão olhando agora, já estão fechando tudo certinho, pensando, vendo como é que vai ser, os diretórios, qual vai ser a base de apoio, talvez no estado X, Y, Z. O Onyx, a Tereza e o Rogério Marinho, eu tenho certeza que já estão olhando isso daí, né? Que já tem a certeza qual estado serão candidatos. A Tereza deve ser pelo Mato Grosso do Sul, o Rogério Marinho pelo Rio Grande do Norte e o Gilson lá por Pernambuco. A única incógnita é o Tarcísio. Estão falando até que Alagoas, Bolsonaro já testou o nome, porque como o Tarcísio está à frente da infraestrutura e é algo que o Brasil todo está vendo o trabalho, basicamente o Tarcísio seria um nome forte para disputar em qualquer estado. Qualquer estado as pessoas conhecem o Tarcísio, gostam do trabalho do Tarcísio. Então isso a gente não pode bater o martelo, mas com certeza deve ter conversado alguma coisa com o partido, vendo a possibilidade de sair como senador, quem sabe também governador, enfim. Mostra aí que o pessoal já está trabalhando. Muito bom. O PL não é o Partido Conservador, todo mundo sabe disso. Ainda tem pessoas como o Marcelo Ramos. E você vê, ó, após a entrada de Bolsonaro, a ala do PL exige autonomia para apoiar PT e MDB em disputas regionais. E eu realmente espero que o Valdemar fale, não. Eu acho que isso é o mínimo do mínimo, mas do mínimo. Porque eu duvido que o PT vai apoiar regionalmente Bolsonaro em qualquer lugar. Uma coisa é um partido da aliança, sei lá, o Republicanos, o PP, mas o partido do presidente da República apoiar o Lula em algum estado, isso é inconcebível. Eu realmente espero aí, né, que o Valdemar tome tino em sua vida, fala para esse pessoal, não tem espaço aqui, ou você fica calado ou você procura outro partido, mas apoiar o Lula não dá. O partido tem um presidente, o partido vai apoiar outro cara? Meu amigo, não dá. E aí, o que vem sendo veiculado mais ou menos sobre isso é o seguinte, ó. Fala do próprio Bolsonaro. Falta acertar um estado ou outro, diz Bolsonaro sobre ida para o PL. Em conversa com apoiadores, o presidente diz que não quer ter tudo porque o partido não é meu e que espera críticas, mas que todo partido tem problemas. Tá quase certo. Tem mais uma conversa para acertar um estado ou outro. Depois vamos partir para as eleições. E aí eu tenho certeza que ele está pensando lá no Amazonas, Marcelo Ramos. Tem o cara lá acho que é o Fábio, não lembro o sobrenome dele, do Piauí, alinhado ao Wellington Dias. Tem umas figurinhas também na Bahia. Enfim, ao redor do Brasil tem um pessoal bem complicado. Uma das exigências conhecidas do presidente para ir para um novo partido é ter autonomia para escolher candidatos. Mas ele afirmou nesta terça-feira que na nova legenda irá focar nos nomes para o Senado em 2022. Segundo ele, não será possível ter o controle total da legenda, que é comandada pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto. Vamos priorizar, da minha parte, o Senado. Não quero tudo porque o partido não é meu. Tem outra pessoa lá que fez o acordo comigo e temos que alinhar alguns objetivos. Só isso. E a Veja ainda complementa falando a oferta de Valdemar, que fez Bolsonaro bater o martelo pelo PL. Desde que desistiu da criação do Aliança, que não foi para frente, Bolsonaro falou, cara, não consigo botar para frente, a burocracia é muito grande, preciso de um partido. Se não for o Centrão, eu vou ter que partir da esquerda. O mais perto que Bolsonaro conseguiu do seu objetivo de ter uma sigla de porteira fechada foi a oferta de Valdemar, presidente nacional do PL, ao que ele anunciou nesta segunda-feira que irá se filiar. Segundo uma pessoa próxima ao presidente que acompanhou as tratativas partidárias nos últimos meses, o cacique do Partido Liberal ofereceu a Bolsonaro autonomia em todos os estados,
com exceção de São Paulo. Todos menos São Paulo, que tá falando. Espero, né, que o Marcelo Ramos receba aí, né, a porta da rua como serventia da casa. Porta da rua, serventia da casa, Marcelo Ramos. Pode ir aí, se filie no PT. Vá e seja feliz. Pelo menos o Marcelo Ramos não dá. Esse cara é intragável. Intragável. Mas enfim, algumas novidades aí sobre Bolsonaro e o PL. Saindo um pouquinho de Bolsonaro, para a gente começar a falar do Moro, na verdade, só para fazer com a transição falando do Lula, mas a gente vai falar depois do Lula também. Olha só, como o entorno de Lula vê a filiação de Bolsonaro no PL. A filiação de Jair Bolsonaro ao PL de Valdemar impõe uma primeira derrota a Lula, que terá de montar sua campanha eleitoral sem os principais caciques do Centrão. Que bom, né? Que bom. Porém, o entorno do petista tenta ver o copo meio cheio. Avalia-se que o eleitorado de Lula não se importa com a composição partidária e que até mesmo partidos que anunciaram o casamento com Bolsonaro vão seguir lógicas regionais e apoiar o ex-presidente nos estados. Eu entendo o PP, até os republicanos. Agora o PL, o partido que o presidente da República está, vai apoiar o PT. Aí vai ficar feio, né? Aí fica feio mesmo. Mostra que não tem envergadura para receber, né, um presidente da República. Aí, principalmente que depois que ganha, depois que colhe os louros, aí a cara de pau é muito grande. Enfim, espero que o Valdemar tenha juízo nessa cabeça. No mínimo, isso aqui é o mínimo a desejar. Mínimo. E sobre o Moro, parece que, por outro lado, assim, o Lula tá adorando a candidatura do Moro. A candidatura do Moro aí realmente vem mostrando que só faz agradar o PT em todos os aspectos, dando narrativa para Lula falar que ele é um perseguido, né? Que o Moro fez, que o Deltan fez, que essa turma lavajatista fez, foi só para perseguir ele. Não é para combater a corrupção, é para me perseguir, e o Moro está nessa narrativa. E está enfraquecendo o Bolsonaro. O ex-presidente Lula tem dito que Bolsonaro não vai conseguir levantar as bandeiras anticorrupção, atraindo o voto dos que rejeitam o PT e seu nome. Para o Lulinha, Sérgio Moro é quem vai conseguir atrair esse eleitor. O petista, porém, coloca duas dificuldades na campanha de Moro. A primeira é a dificuldade do ex-ministro de levantar outras bandeiras além do combate à corrupção, como a inclusão social e de crescimento econômico. A segunda barreira de Moro está no fato das condenações de Lula terem sido anuladas pelo STF. Para Lula, até a saída de Deltan do Ministério Público Federal piora a situação de Moro, porque as campanhas vão trabalhar a ideia de que a atuação da Lava Jato foi pautada em interesses políticos. Parabéns, Moro, parabéns, Deltan, vocês estão ajudando a esquerda brasileira a falar que, tá vendo? Eles eram inocentes. Todo aquele dinheiro não tinha nenhum problema. Foi perseguição por interesse político. Apesar de enxergar esses obstáculos, o petista tem dito que a candidatura de Moro é uma ameaça à campanha de reeleição de Jair Bolsonaro. O Lula tá adorando o Sérgio Moro. Tá adorando, adorando. Eu vou falar do Moro um tiquinho. Moro busca MBL e nomes ligados a Luciano Huck para ampliar grupo político em 2022. O ex-juiz tenta arregimentar apoio nas bases lavajatistas, incluindo grupos que lideraram as manifestações pelo impeachment, como o Vem Pra Rua e o MBL. O Moro não precisa fazer nada, esses grupos já estão apoiando o Moro há muito tempo. Há muito tempo. Esses dias eu vi um áudio de pessoas assim com uma certa notoriedade dentro da história política nacional e ainda dentro da direita. Falando assim do Moro assim, de uma forma que basicamente o Moro se tornava um libertador. Eu falei, calma. E assim você vê assim que as pessoas não conseguem, algumas pessoas assim que eu fiquei surpreso ter chegado na posição que chegou e não consegui entender as ligações que o Moro tem com a CPMI das fake news, com o MBL, com a narrativa do Luciano Ayan, com o Danilo Gentili, Nando Moura, todo esse pessoal demonstra um pouco de inocência dentro da própria direita. Mas enfim, com a saída do apresentador Luciano Huck da disputa presidencial, o ex-ministro quer explorar a condição de possível outsider da eleição. Moro tenta construir pontes com economistas e teve conversas com quadros que eram próximos do apresentador da TV Globo, como
Armínio Fraga. Armínio Fraga. Grave esse nome rapidinho. O objetivo é expandir sua narrativa para além do combate à corrupção. E aí fala que o Moro também, né, tem conversado com o Pércio Arida, mas o Pércio negou. Ele não quer ter sua imagem associada ao Moro, pelo menos não até agora. Futura legenda a ser criada a partir da fusão entre DEM e PSL, União Brasil, que deve ter seu registro formal em janeiro, foi procurada por Moro. E olha só, o principal interlocutor do ex-ministro na legenda e formação é o deputado Júnior Bozella, vice-presidente nacional do PSL. A gente comentou sobre ele na semana passada. Em entrevista para o UOL, o Júnior Bozella declarou publicamente que entre Lula e Bolsonaro ele vota no Lula. O principal interlocutor do Moro é um eleitor do Lula. Esse é o Sérgio Moro. Esses são os amigos do Moro, os aliados do Moro. O MBL chamou o PT e queria estar no caminhão junto do PT nas manifestações do dia 12. Foi 12 de setembro? Acho que foi 12 de setembro. E o PT não foi, eles ficaram tristes. Com o PT. O Renan Santos reclamou quando o pessoal levantou um boneco lá inflável que tava o Lula, né? Isso aqui é um absurdo, estão jogando na lata do lixo todos os esforços que nós vínhamos fazendo. E são esses os aliados do Moro, os amigos do Lula. E aí eu falei para gravar o Armínio Fraga, né? Esses dias eu tinha visto essa postagem de Renato e eu falei, bicho, eu vou deixar isso aqui guardado. Tava literalmente aberta essa aba, eu não tinha fechado. Eu sabia que alguma hora esse nome ia aparecer e as coisas iam ficar estranhas. Olha só. Renato falou o seguinte, ó. O Youssef, sabe o Alberto Youssef, o famoso? Youssef disse, em delação, ter pago 20 milhões de reais para uma empresa da CETIP, que mais tarde foi adquirida pela B3. Armínio Fraga, conselheiro de campanha do Moro, era presidente da B3 na época da aquisição. Moro e o Deltan ignoraram o caso. Ele complementou, né? Foi o primeiro post. Por que Moro e o Deltan nunca investigaram os 20 milhões que Youssef diz ter pago para uma empresa da CETIP, a qual mais tarde foi comprada pela B3? Que na época, né, o presidente era o Armínio Fraga, que agora está apoiando o Moro. Você vê, né, como a vida pregressa do Sérgio Moro é em volta de coisas obscuras. Coisas obscuras. Esse Sérgio Moro não é mole não, viu? Meu amigo. Perguntas que o Sérgio Moro precisa responder, né? Por que ele não investigou o Alberto Youssef? Enfim, desculpa, né? A denúncia do Alberto Youssef. O Moro tá trazendo pessoas próximas ao Luciano Huck. Uma que a gente sabe que, não, além de ser próximo ao Huck, é próximo ao Moro. A Ilona Zabor tá aí trabalhando como nunca e vejam só. A Ilona vai ocupar Instagram de Luciano Huck com posts sobre a COP26. Ela é especialista em tudo, essa mulher, né? Sabe falar de tudo. De meio ambiente, a educação, combate ao crime, liberação da mamona. Sabe de tudo. E tá lá. Esse pessoal tá trabalhando. Olha como os institutos da esquerda operam. Pode falar o que for dessa mulher. Ela trabalha. É live, é livro escrevendo, é congresso, é palestra, é curso, é entrevista. E tá produzindo, tá estudando, tá pegando o título. Ah, é muito papel, não serve pra nada. Tá aí, ela vem de grande especialista. São os aliados que o Moro vem montando. E aqui, né? Aqui é a mina dos olhos de ouro do Jorginho Soros. É a Tabata Amaral do Jorge Soros, dentro do Brasil. E veja só, a coisa tá tão estranha que até o Metrópolis tá perguntando. O orçamento secreto, não do governo, do evento de filiação de Sérgio Moro. Podemos não passou a estimativa. Resposta da legenda. O evento está em fase de organização e para evitar qualquer tipo de equívoco no número informado, o partido vai disponibilizar tudo em seu site após o evento, provavelmente nesta semana. É interessante, né? Quem é que tá pagando toda essa farra do Moro, rodando o Brasil, apertando a mão de todo mundo, jantares e almoços caríssimos, né? Campanha de marketing nas redes. Moro devia divulgar, né? Essa pré-campanha já começou, meu amigo, cara.
Cara demais. E vejam só, não existe terceira via. Só quem tá falando aí, né? José Dirceu e tucanos se reuniram para discutir frente democrática. E aí ontem a gente vê, ó, Lula convida Alckmin para ser vice em 2022. Pequeno dia para o Pacheco. A gente falou, né, que o Pacheco ficou assim meio... Tava bem incomodado nos últimos dias. Eu fiz um tweet sobre isso. Porque ele acha que o fato dele não estar no Brasil, estar em Glasgow, lá na Escócia, na COP26, poderia dar vantagens para o Alckmin para manter tratativa, se encontrar aí com algumas pessoas próximas do Lula, interlocutores do Molusco, e avançar aí, né, para virar o vice. Pacheco aí, né, pô, parece que trabalhou tanto, vai morrer na praia. E veja só, campanha de Eduardo Leite critica a polarização, evoca Bolsonaro, mas não cita Lula. Vídeo de campanhas prévias do PSDB apresenta a família dividida pela política e pede tolerância e respeito. Mas ninguém critica o Lula. E essas pessoas que nunca criticam o Lula, pelo contrário, fazem elogios, se cercam de lulistas, tentam vender a ideia de que não, somos independentes, eu sou o antilulista, eu vou derrotar o Lula no segundo turno. Pelo amor de Deus, não tem ninguém besta aqui não, né? A Anitta diz, ó, mas é óbvio que não vai citar o Papito, né? Vai que ele fica chateado e decide implodir o Teatro das Tesouras. Tem muito método, muito, demais. E aí que tivemos a questão aí, né, da Nicarágua. O ditador Ortega aí que foi eleito em uma... Olha, peraí. Isso aqui é aquele momento que a gente fala assim, meu Deus, quem foi que escreveu essa matéria? Com certeza será demitido. Com certeza será demitido, porque a gente sabe, a Folha de São Paulo é um grupo petista de esquerda, ela realmente tem esse viés petista, pô, tem a Mônica Bergamo lá. Os outros portais são de esquerda, mas a Folha é petista. PT celebra a vitória de ditador, chamou pelo nome, e ainda diz que foi uma eleição de fachada. Eleição de fachada. O PT chama de grande manifestação popular e democrática. A Folha de São Paulo, pleito sem opositores, não teve oposição durante as eleições, nem observadores internacionais. A Folha de São Paulo, a Folha, que é a Folha, consegue ver, né, as reais intenções do petismo. Lembrando que o José Dirceu já disse no passado que se não fosse o Foro de São Paulo, o Ortega jamais teria chegado à presidência da Nicarágua. Se esse cara tá aí, é graças ao José Dirceu. Parabéns, José Dirceu não, ao Foro de São Paulo como um todo. Lulinha e Fidel que criaram um grupo, né? E aí, veja só. Por causa dessas postagens, PT aí começou a sofrer nas redes. Nas redes, PT vira alvo de críticas após celebrar a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua. Não trouxe a matéria nem nada, mas digo para vocês, acho que essa matéria é aberta ao público, mesmo porque não é assinante. As matérias que o Globo vem trazendo não são críticas, as postagens nas críticas não são de pessoas da direita, não são de conservadores, é a própria esquerda brasileira que está criticando o Lula, falando que é um absurdo, não dá, Lula, não dá, irmão, o cara prendeu os opositores. A Folha de São Paulo reconhece. E ainda assim, a mídia brasileira faz de tudo para tentar eleger o Lula. É isso que eles querem pro Brasil, né? Que o Lula prenda os opositores num pleito. Não precisa ser o Lula, né? Alguém aí ligado ao petismo, em algum dos grandes poderes do Brasil. Leonardo Coutinho fez uma pequena thread aí sobre os fatos que giram em torno do PT e da Nicarágua e fala o seguinte, ó. A noção de democracia petista, em sua máxima expressão e transparência, Ortega mandou todos os concorrentes para a cadeia. Todo mundo que ia ser candidato, ele mandou para a cadeia. Mas, segundo o PT Brasil, a vergonha que se passou na Nicarágua foi uma grande manifestação popular e democrática. Ele traz o site oficial do PT, pt.org.br. Olha a manchete. Saudação às eleições nicaragüenses. O Partido dos Trabalhadores saúda as eleições nicaragüenses realizadas neste domingo, dia 7 de novembro. O silêncio de Lula faz sentido, em sua lógica eleitoral.
Quando Lula abriu a boca para defender a pancadaria em Cuba, quando o regime sentou o sarrafo no povo que foi às ruas por liberdade, ele sentiu o baque nas pesquisas. E aqui a fotinha do Lula, ó, com o Ortega. Esse aqui do lado da Dilma também. Depois de sentir o peso das críticas, Lula fez um ajuste no discurso e mandou um recado ao companheiro Ortega. Falou em não abandonar a democracia e mentiu sobre seus encontros com o ditador. A foto acima, por exemplo, é de 2016. E aqui foi a matéria da Folha de São Paulo na época. Ó. Lula aconselha Ortega, ditador na Nicarágua, a não abrir mão da democracia. Não faça isso. Ortega ignorou, prendeu todo mundo na cadeia. Hoje, quando o mundo relembra o 32º aniversário da queda do Muro de Berlim, não custa relembrar que, em 2011, Lula comparou o impacto de uma derrota de Chávez ao evento lá na Alemanha. Tá, o documento mostra que Lula atuou na reeleição de Hugo Chávez. Ele corrigiu aqui embaixo, é o 32º aniversário. Esse é o PT, o partido que a imprensa brasileira quer colocar, né? O partido que eu falei o que? A presença brasileira? O discurso que a mídia brasileira quer colocar na... O partido que a mídia brasileira quer colocar na presidência da República. Nossa, confusão. Quem aí também, né, recebe vários afagos, afagos dos nossos jornalistas, é o Guilherme Boulos, líder do MTST. Adora tocar o terror. O líder do MTST, Guilherme Boulos, é o próximo entrevistado das páginas amarelas da Veja. Blá, 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 vai falar como ele se tornou um nome da renovação da esquerda, é pré-candidato, governo de São Paulo, etc. E Leonardo Coutinho pergunta, espero que a entrevistadora aproveite a oportunidade para perguntar sobre a vergonha que se passou na Nicarágua de Ortega, um dos chapas de Boulos. Não faz muito tempo ele relativizou barbaridades em Cuba e Venezuela, uma noção bem elástica sobre democracia e ditadura. Mas eu duvido, né, que a Veja vai perguntar uma coisa dessa pro Boulos. E só para fechar aqui o tema, você vê, ó, o Maduro celebrando, sabe? Uma vitória heróica do seu amigo Ortega. Até direito a foto lá de Cuba com Che Guevara, meu amigo, não dá, né? Aí, ó, parabéns de um ditador para outro ditador. Essa é a esquerda brasileira. Mas tem gente que finge, né, que são eles que são os democratas. Enfim, vamos começar a falar agora aqui da PEC dos precatórios. Eu não vou dar play no vídeo, mas tá rolando nas redes sociais. É porque o áudio, ele tá... tem que passar algumas vezes para você conseguir entender o áudio. Mas vem a deputada do PSOL, como é o nome dela, senhor? Pô, não vou lembrar o nome agora. Ela vem lá. Não, pô, presidente, assim, a gente não queria votar nada, nem os requerimentos. Tentando travar a votação da PEC. O Lira... o pessoal diz, né? Até o Lira já entendeu. A fala do Lira é o seguinte, ó. Quando o novo PSOL e PT se unem, meu amigo, começa a dar risada. Que grande aliança, né? Novo PT e PSOL. É do jogo, a gente já se acostumou. E vejam só. Comecei aqui a fazer algumas coisas para a gente ver como foi a votação ontem como um todo. Esse quadro aqui abaixo foi do primeiro turno que aconteceu no dia 3 de novembro. E aqui foi de ontem, no dia 9, ou seja, 6 dias depois. No primeiro turno, a PEC foi aprovada com 312 votos. No segundo turno, com ainda mais votos, 323. Também tivemos um quórum muito maior, 496 contra 456, o que dá aí 40 deputados a mais, que tinham faltado e agora estavam lá. A quantidade de nãos também aumentou, 144 para 72, com uma abstenção, total de votantes e tudo mais. E quando você vê os partidos, ó, no primeiro turno, o PDT do Ciro Gomes votou sim. Agora, no segundo turno, entraram em campo, né, e votou não. Lembrando que o Ciro Gomes deu chilique, mais um chilique no dia 4 pela manhã. Ele desiste de sua pré-candidatura. Acho que a gente nem comentou, porque acabou sendo um dossiê no dia sobre o Moro. Era mais importante, mas enfim. O Ciro Gomes falou que desistiu da pré-candidatura dele. Vamos ver, né? Tá suspensa por hora. Vamos ver se ele é esse homem mesmo. Mas independente, gente. Uma pessoa que quer governar o Brasil, que quer ser o presidente do nosso país, o maior líder político, eu vou desistir porque as pessoas não votaram do jeito que eu queria. Isso não é postura, ainda mais vindo chorar no Twitter.
O Patriota, que no primeiro turno não teve orientação, deixou em aberto. Agora no segundo turno falou sim, apoia, é para apoiar. E a minoria e a oposição que tinham liberado no primeiro momento agora falou não. Tem que votar não, para derrubar. E o restante continuou todo igual. Todo igual. E vejam só. Fiz aqui a tabela por estado na esquerda e por partido à direita. Se você olhar aqui, ó, os partidos, o Patriota, todos os deputados do Patriota, eram 6, votaram a favor, do PROS, do PSC, até do Solidariedade, do Paulinho da Força. Fiquei surpreso. Aí o PP entregou 41 votos de 42, 98% aí de aproveitamento, Republicanos 30 de 31, PL 41 de 43, Marcelo Ramos aí e o outro cara lá votando contra. Marcelo Ramos não dá, né? Não dá esse cara. O PSL 49 de 54, o 5, né? Daiane Pimentel, senhorita Joyce Hasselmann e aquela turminha lá. PTB, 9 de 10 votaram sim, tá como não ou como eu posso falar, ou faltou. Eu botei não, quem não votou. Ou o cara não votou, ou faltou, ou voltou não, eu marquei como não. O DEM também bem expressivo, de 27, 24 votaram sim. Acho que o não realmente é não, porque você vê aqui, ó, tá faltando mais um aqui no DEM para fechar 27. Então acho que realmente votou não. PSD, 86, fiquei surpreso com isso daqui, partido do Kassab, aí o Avante, e aí agora começa a cair bastante. Ó. O PSDB, meu amigo, 66%. 21 de 32. Já o MDB, 41%, 13 de 32. O Podemos, que tinha 5 votos, caiu para 3. O Cidadania, apenas 2. PSB, 9 ainda. Esse aqui eu fiquei surpreso. Mesmo com os líderes entrando em campo, ainda teve assim, uma quantidade considerável. O PV só teve 1, votando a favor. E o PDT do Ciro Gomes, ainda tivemos 5 pessoas que votaram a favor da PEC dos precatórios. E os partidos que foram 100% contrários, mas 100% que jogam juntos, Rede só tem um voto, né? O PT, óbvio, todos votaram contra. O PSOL, todos. PCdoB e o Novo. O Novo faz questão de remar contra a maré, contra o povo brasileiro. E eu fiz aqui uma tabela por estados, você vê, ó. RR é Roraima, 88%, Piauí 80%, Paraná 80%, Goiás 76%, Pará 76%, Amapá 75%, Rondônia 75%, Santa Catarina 75%, Sergipe 75%, Tocantins 75%, Rio de Janeiro 72%, Espírito Santo e Minas Gerais com 70%, Alagoas, Maranhão e Paraíba todos com 67%, e aí vai caindo. O estado com a menor adesão foi o Ceará. E seguido depois pelo Pernambuco e o Acre. 2 estados do Nordeste, estados que não são ricos, que a população sofre, que sabem o que é a seca, e os deputados votando contra. Por quê? Porque a maioria desses deputados eleitos pelos estados são petistas, são deputados da esquerda como um todo, PT, PSOL, PCdoB. É o que eles dizem, né? A famosa indústria da seca. É pela miséria do povo que essas pessoas conseguem se eleger. Mas enfim, vamos continuar aqui nos nossos números. Fiz também aqui uma tabela das mudanças de voto. Qual é a mudança? O cara votou uma coisa e no segundo turno ele votou outra. Ou ele votou sim no primeiro turno e no segundo turno ele faltou. Ou faltou no primeiro turno e no segundo turno ele votou, que seja sim ou seja não. São 76 nomes que mudaram os seus status. Você vê, ó. Pessoas que no passado votaram não e agora só faltaram. Para não ficar com vergonha de ter votado não, só pode. Você vê, também teve gente que votou sim. Mas isso daqui eu não achei tão bom porque tem muita gente que faltou e, tipo assim, o cara faltou e depois voltou não. Não muda nada. Tipo esse pessoal aqui no MDB, ó. O cara não foi no primeiro turno para no segundo turno votar não. Então, não muda nada. A gente precisa de mais votos. Então eu fiz uma tabela que eu acho que é melhor, que são os votos assim que realmente mudou. Porque o cara que faltou e votou não muda nada.
O que muda é o seguinte, ele votou sim no primeiro turno e não no segundo turno. Ou ele votou não no primeiro turno, ou ele faltou, e aí no segundo turno ele vota sim, que aí você realmente tem uma mudança no número, né? É sim, passa para não, não passa para sim. E aí você tem 49 deputados. E por que a PEC teve mais votos? Porque foram 17 mudanças para não, principalmente dentro do PDT. Você pode ver aqui, ó, essa ala toda aqui é do PDT. Inicialmente votou sim, e aí após pressão interna do partido votou não. Tem o PS, cadê o PSB? O PSB na verdade só teve um só. Só teve um. Da esquerda que, após pressão, mudou o voto. Ele votou sim e faltou. Não votou a favor mais. E aí a maioria, você vê, foram deputados que conseguiram ser convencidos a votar sim, ou pessoas que tinham faltado e votaram sim. Você vê, ó, o pessoal do DEM mesmo, ó, vários faltaram, botou uma pressãozinha aí, né? Vota sim aí, irmão. Vota sim. Todo mundo veio. Teve gente do MDB que votou não, aqui é o Hermes, depois votou sim. Gente que faltou, votou sim depois. Teve um cara do PDT que faltou, votou sim. O cara do PL também. Aí o pessoal do Podemos, ó. Tem 4 mudanças no Podemos. 3 pessoas tinham votado sim, e aí 2 votaram e votaram não, e uma faltou. Esse aqui que faltou, me falaram que esse tal de Roberto Lucena é um cara que tá no Podemos, mas se pudesse ele fazer algum aceno pro governo. Faria algum aceno pro governo. É político profissional, bem centrão. Acho que para não ficar com o filme queimado, só faltou, né? Para não votar não. Mas você vê aqui que teve um cara, Ricardo Teobaldo, não sei nem quem é, tinha faltado, votou sim. E tá aí toda a listagem, tá aí tudo bonitinho, mastigado. E aí isso aqui que eu achei bem interessante, eu tinha comentado lá no Telegram. Ontem no vídeo a gente tinha mostrado que o Centrão tinha uma estimativa que iria aprovar a PEC com 320 votos. E aí o Lauro Jardim diz, ó, PEC dos precatórios, Ciro Nogueira acertou quase na mosca. E assim foi, porque foi para mais. O Ciro Nogueira estipulou 320, conseguiu ter 323. E o que é que eu fiz questão de destacar isso aqui ontem lá no Telegram, para mostrar, né? Eu acho que isso daqui é aquele cenário que a gente deve almejar, que os nossos políticos da direita mesmo alcancem. Já pensou como seria bom a gente ter os nossos deputados de direita sentando e mandando do Congresso? Nada é aprovado no Brasil se não conversar lá com os bolsomínios. Se não conversar com os bolsomínios, nada é aprovado. Nada. Se não conversar com aqueles malucos lá, aqueles conservadores, nada é aprovado no Brasil. E ainda, além de ter que conversar, já sabia, isso aqui vai, isso aqui não vai, eu tenho não sei quantos votos na minha mão, faz a conta, faz a matemática, vai passar com tanto. Eu tenho certeza que pelo menos o Vitor Hugo, dentro do PSL, como ele faz mais trabalho de articulação, foi líder do governo, continua líder no PSL, ele vem tendo esses trâmites aí, mas eu acho que esse aqui é o cenário que a gente precisa na direita. Essa previsibilidade, essa força dentro da Câmara. Sabe, ó, vai ser tantos votos, vai lá e passar, tratorando tudo. Já saindo a questão aqui dos precatórios, quase fechando, você vê a grande hipocrisia da imprensa. Olha isso daqui. Bolsa Família agregou e focou. Auxílio Brasil dispersa e confunde. Por quê? Porque um é o Lula e o outro é Bolsonaro. Para Miriam Leitão, escrevendo aí no Globo, o maior jornal do país, um Auxílio Brasil que vai dar mais dinheiro do que o Bolsa Família, né? Não presta. Dispersa e confunde. A Ju fala, ó, resumindo, quando é o Lula é bom, quando é do Bolsonaro, com valor maior e abrangendo mais pessoas, dispersa e confunde. Tem como levar a sério? No mínimo do mínimo, é isso daqui, ó. Esse aqui não é esse aqui não, esse aqui é a extrema imprensa. Esse aqui, na verdade, é esse aqui, ó. Delírio jornalístico. Delírio. Tá delirando. Delirando. E aí ontem também tivemos a votação lá das emendas do relator. E eu acho que a gente cravou bem cravado. Ontem no vídeo eu tinha comentado, falei, ó, eu acho que o Fachin, o Barroso, a Carmen Lúcia Rosa Weber vão votar para manter suspensa. E quem vai decidir vai ser o Lewandowski e o Alexandre de Moraes. Aí
lá para quase meio-dia, 11h20 da manhã, vem a Vera Magalhães. Tá notícia atrasada. Apuração de agora no meu blog do Globo. De agora? Pô, velho, a gente falou já tem tempo. Moraes e Lewandowski definirão o futuro do orçamento secreto. Nossa taxa de acerto anda boa. Outra coisa que eu falei era o Gilmar, o Cássio, Fux e o Toffoli, possivelmente, votariam, né, por sim, para devolver lá para o Congresso e ficar nesses dois votos. Um 5-5 poderia gerar uma confusão e apressar a sabatina do Mendonça. Eu achava que seria melhor do que um 6-4 aí pro lado que suspende tudo. Mas enfim. Eu acho até que o Toffoli, porque o julgamento vai ter, não encerrou, só o Gilmar votou. Eu acho que agora, como já tá batido o martelo, já causa ganha, já tá 6, então tanto faz se o Toffoli votar contra, eu acho que o Toffoli vai votar com o pessoal para formar agora um 7-3. Por quê? A mídia brasileira, sabe como é que ela trabalha, saíram nas últimas semanas algumas matérias que falam o seguinte, que o Toffoli, olha só, a mídia brasileira falando que o Toffoli é bolsonarista. O Toffoli, cara que foi advogado do PT, é bolsonarista. E eu acho que por causa dessas matérias que saíram na imprensa aí, eu acho que o Toffoli vai aproveitar que não tem nada, votar aí do outro jeito só para tentar tirar essa imagem. Mas quando eu falo que eu previa que esses ministros iam voltar, é porque normalmente o posicionamento político do Gilmar, do Cássio, do Fux, do Toffoli, é assim, cara, tenta não adentrar tanto, sabe, lá no outro poder. Até com o executivo, os votos, como você vê, os votos nos pormenores, não é tão carregado como, por exemplo, um voto do Fachin. E aí o Gilmar já voltou. Ó. Até o momento, o Gilmar foi o único a divergir. Ele votou para manter a execução das emendas, mas afirmou que para isso seria necessário ação de previdências, blá blá blá, isso, aquilo, outro. Beleza. Teve aí, derrubou, e a gente está interessado em saber, e agora? Cadê? O legislativo vai resolver a própria vida ou vai se curvar para a decisão do judiciário? E o Felipe Barros fez uma postagem dura ontem nas redes sociais falando o seguinte, ó, odeio ter que dizer, eu avisei. Mas faz tanto tempo que venho falando que quem muito se abaixa, o bumbum mostra. O Congresso Nacional, há tempos, tem sido servivelmente violado em suas prerrogativas pelo STF. Tá aí o resultado. Felipe Barros eu não me empolgo muito, porque é um deputado de direita, apoiador do governo, então eu espero esse tipo de postura. Mas será que o restante da Câmara e do Senado vão embarcar aí, junto com o Felipe Barros, para tentar reverter a situação, colocar alguns freios? Que até então que saiu na imprensa. Não podemos aceitar, diz relator do orçamento sobre decisão do STF. E o relator do orçamento é o Hugo Leal, do PSD. Tá nem na base do governo, não, tá na base do Lula já. Não, a gente não pode aceitar isso. Tá interessante. Essa treta, a gente torce pela treta. O relator geral do projeto de lei orçamentária de 2002, deputado Hugo Leal, repudiou no plenário a decisão do STF de derrubar o chamado orçamento secreto, usado como principal moeda de troca pelo governo, blá blá blá. Leal disse que o parlamento não pode aceitar a interferência do judiciário sobre suas atribuições. Daqui a pouco, o Congresso não terá mais razão para existir, protestou da tribuna. Não podemos ser tutelados, é inaceitável, completou o relator do orçamento. Tá com raiva. O Lira também parece que não gostou. Lira afirma que a STF pode ter extrapolado ao suspender emendas da RP9. Decisão judicial, a gente cumpre. A gente não discute, a gente cumpre. Recorre e esclarece. Neste caso, nós vamos entender rapidamente quem ou qual situação extrapolou os limites. Se foi o orçamento que extrapolou o limite, não foi transparente o suficiente, ou se foi o STF que, provocado por um partido político, analisando uma matéria infraconstitucional, pode ter extrapolado nas suas atribuições. Quem extrapolou, a gente ou o STF? Ele disse ainda que vai procurar o Rodrigo Pacheco, quem está em viagem ao exterior, para saber como a casa vai se posicionar em relação à decisão do Supremo. Será que o Pacheco, aliado do Lula, vai embarcar nessa? Bom, a própria imprensa, o Globo, também diz, ó, Pacheco diz que discorda de decisão do STF, mas não descarta aprimoramento na lei por mais transparência. Pode ter uma modificaçãozinha. Agora, estou discordando.
Finalmente, né, o Pacheco? Finalmente! Augusto Nunes também dá voz aqui, ó. Pacheco diz que barrar emendas é interferência de poderes. E Augusto Nunes fala, cara, independente se é certo ou errado, tem uma coisa que não tem como se questionar mais. O judiciário virou um monstro que, assim, que mete o bedelho em tudo. Em tudo que acontece no Brasil, eles têm que dar um pitaco. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Vamos ver os próximos episódios. Segundo o pessoal aqui do UOL, o que talvez podemos esperar até o momento. O Império contra-ataca. O Congresso ensaia derrubar veto do STF às emendas. Eu odeio essas matérias da imprensa que eles tentam fazer um artigo com as metáforas, analogias e tudo mais. Eu sempre acho que fica assim muito vazio, muito seco. Esse pessoal não tem tato para isso. Mas enfim, ó. No fogareiro da criatividade parlamentar está sendo cozida uma alternativa para a derrota infligida pelo STF nos despachos obscuros do dinheiro público feitos com a batuta do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na forma de emendas parlamentares. O nome do prato em preparo é PDL. Ela não podia direto falar assim, ó, a Câmara, o Congresso, o Legislativo está pensando em fazer um PDL para tentar derrubar a decisão do STF. Não, mais simples. Na prática funcionaria assim. A Câmara dos Deputados e o Senado votam numa sessão conjunta proposta para assustar a decisão do Poder Judiciário, alegando que houve exorbitância na sua decisão. Isso para explicar que a ministra Rosa Weber, em nenhum togado, pode discutir o que Lira define como sendo atribuição específica do Legislativo, a normatização das emendas parlamentares. Tá ficando bom. Já pensou o Congresso desautorizando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro? Está assustado. Assustamos aqui. Sabe, assustou o cheque? Bateu, voltou? Ih, rapaz. A gente tá torcendo, eu tô torcendo para ver se finalmente agora, né, a gente vai ver alguma movimentação. Isso é essa matéria aqui, que eu acho que isso aqui realmente faz algum sentido, como eu falei para vocês. O que eu já esperava do Fux, né, que ele fosse votar para devolver, o Fux não quer. O Fux entra no STF e ele realmente tentou dar uma acalmada. O Fux realmente tentou. Se você compara, né, como foi a presidência do Toffoli, foi um caos, um caos. O Fux aparece muito menos aí, né? Quem realmente gosta de uma TVzinha, a gente sabe quem é. Tem um ministro aí que adora aparecer na TV, adora fazer lá. Nossa Senhora. E aí o Fux fala o seguinte, tá cansado com as tratativas de rediscutir a política no STF. Cara, tá chato. Fux está cansado de votações no Legislativo serem levantadas ao STF pelos derrotados. Segundo magistrados ouvidos pelo bastidor, uma das soluções pensadas pelo presidente da Corte é dar respostas mais rápidas a essas ações, para se inibir interesses daqueles que querem manter o tema vivo na imprensa ou rediscutir o que decidiu a maioria dos parlamentares. Tem coisa que entra aí que realmente é uma assim, você tem dúvidas. Beleza, tem coisa que é justo você judicializar. Mas a gente sabe que várias coisas que a esquerda faz, cara, é proposital só para ganhar mídia na imprensa. Ontem mesmo, a rede do Randolfo Rodrigues entrou lá com um pedido no STF para suspender a portaria do pessoal da Secretaria da Cultura que envolve aí utilizar... Eles proíbem o passaporte em, projetos que captem dinheiro via Lei Rouanet. O Randolfo já foi lá para o STF. Só que a questão... Ele não podia fazer isso, porque a Secretaria de Cultura não é um ministério, é uma secretaria. Logo, isso aí deveria ser feito junto à primeira instância. Não junto ao STF. Ninguém tem foro privilegiado. O Mário Frias não é um ministro com foro privilegiado. Então acaba virando essas coisas aí, sabe, só com um único foco. Judicializar, saiu matéria em todos os locais da movimentação do Randolfo Rodrigues, enfim. O problema é como dar essas respostas mais rapidamente. O acesso à justiça... é um conceito muito elogiado dentro do judiciário, sempre ligado à democracia. Também contam contra a ideia do ministro as seguidas vitórias de Lira, porque sempre questionadas por suposta burla ao regimento da Câmara pelo presidente da Casa. O plenário virtual do STF poderia ser uma solução, mas esse método de julgamento é criticado por supostamente reduzir o direito de defesa, pois advogados não podem fazer sustentações orais. Isso daqui eu tenho certeza que é um ponto que o próprio presidente da República abordou no passado. Quando teve a tal carta também, isso meio que entrou assim, ventilando que um dos poderes aí, né, devia
tentar dar uma acalmada, né? Tentar reduzir esses conflitos, essas judicializações excessivas, principalmente do pessoal da esquerda, sabe? O que tá aqui, rapaz? Aqui, né? Aqui, ó, um pouquinho. Enfim, tá aqui mordendo meu dedo. Continuando aqui. Deixa eu ver. Dá tempo de comentar rapidinho sobre algumas coisas. Não vai dar tempo de comentar sobre a CPMI das fake news. Olha isso aqui que saiu. Uma dessas matérias que eu acho que é a própria que é da esquerda, vai da direita, é uma dessas matérias. Eu não tô assim, esquece até onde isso aqui é a verdade. Eu não tô querendo analisar o fato em si, mas a narrativa que a imprensa quer colocar. Ó. Decisão de Cássio sobre TCE do Rio de Janeiro abre espaço para indicação de Flávio Bolsonaro, aqui no TCE, Tribunal de Contas do Estado. Outra matéria também da Globo. Flávio Bolsonaro articula por eleição de advogado para desembargador. Ex-professor do Senado, Vitor Marcelo Rodrigues, almeja vaga no TJ do Rio, que analisa a denúncia do caso lá da rachadinha. Várias narrativas, várias coisas. Só o que é que eu digo para vocês? Flávio aí é um cara que ele não aparece nas redes, né? Mitando, fazendo várias coisas. Mas eu digo, dentro do governo, quer analisar algumas movimentações, quer analisar algumas coisas que estão acontecendo meio que no bastidor, presta atenção no Flávio. A maior parte, por exemplo, das indicações políticas que são feitas aí no âmbito do judiciário, TCE, TCU, DPU, CGU, tudo aí o Flávio tá aí. O governo não tá indo na maluquice, né? Assim, todas as indicações são do Centrão. Não, não é assim, não é assim. O Flávio aí acaba sendo como se fosse o primeiro homem de Bolsonaro. Vai lá, dá uma rodada, é o cara que tá ali, é senador, conversa com a galera, tem uma casa, a gente já falou a função de ter uma casa em Brasília e tudo mais. Então, vale a pena sempre ficar de olho. Uma dessas matérias, o próprio Flávio falou, cara, isso não faz nenhum sentido, só fake news da imprensa, mas só para falar o que eu sempre digo para vocês. O Flávio não tá lá, sem fazer nada no Congresso. Quer ir lá para baixo? Vá embora, vá. Vai lá para cima. Go. Vai embora, vá. Não fica aí não. Para de morder isso aí. Enfim, tava mordendo já que ela fica querendo morder o fio que tá no chão. Dá tempo de comentar aqui só rapidinho disso e outra coisa. TSE arquiva investigação de propaganda eleitoral antecipada contra ministro da Justiça Anderson Torres. Só porque ele participou daquela live de Bolsonaro, por questão das urnas, pronto, já queriam falar que era campanha eleitoral antecipada. Mas a narrativa aí que caiu por terra. Eu acho que, como tem esse inquérito administrativo contra Bolsonaro, isso aqui, bicho, é peixe pequeno. O que eles querem é falar ao Bolsonaro. Se pisar fora da faixa, a viola vai tocar. Sem dó e não tem ré, não tem retroceder. Vai ser de mi pra frente, é mimimi sem parar. Tá aí. Passou. O TSE tem esse inquérito administrativo. O maior problema no TSE hoje, eu acho que para Bolsonaro, é o inquérito administrativo que foi aberto com relação a essa live. Já teve lá caçação na chapa, tudo. Esse inquérito administrativo. E para terminar, tem outra aqui depois dessa, mas essa aqui é sensacional. Ontem o Luiz Felipe Salomão, ministro do TSE, deixou de ser o corregedor-geral e agora é o Mário Campbell Marques, com Q-U-E-S. Mas o nosso glorioso Luiz Roberto Pacheco. Luiz Roberto Barroso. Acho, eu tô igual o Barroso. O Barroso se confundiu, eu também me confundi. Barroso se confunde e troca nome de novo corregedor por Karl Marx. Cumprimento o ministro Karl Marx, Mário Campbell Marx, por sua eleição para o importantíssimo cargo de corregedor-geral eleitoral, disse o Barroso. A Paula Marisa diz, tá pensando demais no Marx, tá pensando demais no Karl Marx. E por fim, só vou mostrar, não vou isso aqui a gente vai comentar amanhã. Faquinha aí, vai estar presente no TSE nos próximos meses. Começou a falar algumas coisas. Quero comentar com vocês daqui amanhã. Algumas movimentações internas. Tem isso daqui. Tem coisas que também envolvem mudanças sobre código de conduta que vai pedir das plataformas, o monitoramento do Telegram e as movimentações ligadas à questão da CPMI das fake news. Vai vir de carona na CPI da pandemia. Ficamos por aqui. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Compartilha. Me ajuda. 500 mil até o final do ano. Acho que não vai dar. Só se vocês me ajudarem muito. Se você gosta do meu trabalho, considere me apoiar, sendo membro do canal ou até no Patreon também. O link está sempre aqui na descrição, junto com minhas outras redes. Só clicar lá, tô no Telegram, a gente está fazendo live direto lá na plataforma roxa, essa aqui de baixo, ó. Enfim, não pode falar o nome, e é isso.
Nos vemos amanhã. Aquele grande beijo, abraço e tamo juntos, meus amigos. Fui!